Vamos lá, vamos continuar com formação de traders 2 e vamos começar a falar como transformar as oportunidades em operações. Vamos começar falando sobre o acompanhamento das oportunidades. Até o momento a gente viu aí como analisar o mercado, né, centenas de ativos e como estar formando a watchlist. Ainda vamos nos aprofundar nisso porque vou encerrar aí este curso com uma live analisando aí centenas de ativos e formando uma watchlist. Então lá, formou sua watchlist, tem que fazer o acompanhamento dessas possíveis oportunidades, até que elas cheguem no momento aí de uma possível entrada, que a gente vai falar como entrar. Depois a gente vai acompanhar as operações que estão acontecendo, e aí vamos falar sobre gestão de stop, né? E também gestão de risco, porque a gestão de risco começa lá no começo, na questão do acompanhamento das oportunidades, porque uma oportunidade, ela só é uma oportunidade se ela se encaixa dentro da gestão de risco. Mas vamos lá, trouxe esse mapa aí lá do primeiro vídeo de apresentação do Formação de Traders, mostrando aqui as sessões de negociação. E por que eu estou trazendo aqui? Para reforçar que, independente aí do momento que tu possa acompanhar o mercado, dá para fazer e aplicar isso e acompanhar as oportunidades no momento que você tem para fazer isso. O que precisa é manter uma frequência aí, e eu sugiro fazer isso diariamente, tá? Então, se você só pode olhar, acompanhar o mercado na sessão asiática à noite, obviamente vai precisar fazer alguns ajustes, né? Vai ter alguns ativos que não são propícios para isso, vai trabalhar mais com moedas, mais com os índices asiáticos, mas aí tu vai lá e fazer isso regularmente. Eu sugiro que espere a primeira hora do mercado para fazer o acompanhamento, tá? Eu acho, em qualquer sessão, eu acho super interessante aí esperar o mercado abrir e realmente mostrar a sua intenção. Isso vale também para a sessão europeia. Se você só pode de manhã cedo, é até melhor esperar o mercado já estar aberto, porque tu não vai precisar estar tão cedo na frente do mercado. Isso aqui é diferente de você estar operando aí para day trade, né? E também participando aí da abertura do mercado. Então tu já pode olhar com o mercado aberto, já mostrando a sua intenção para o dia. Isso vai te ajudar aí a fazer o acompanhamento das oportunidades e também fazer as entradas, ok? Até isso pode aliar aqueles que fazem operações de day trade em aberturas de mercado. Fez com tranquilidade a abertura do mercado, deu, não deu resultado, pode aí estar aplicando um método de screening para fazer mais operações de prazo mais longo. E o ideal é o que eu mais opero, é dentro da sessão aí americana, né? Depois que o mercado abre, e também olho muito o fechamento do mercado, e aí realmente essa sessão é que a gente vai poder olhar todos os ativos, tá? Obviamente que ações europeias já vai estar o mercado fechado, né? A gente precisa olhar na abertura, mas a abertura americana tá rolando sessão europeia ainda, e vai olhar commodities, vai olhar todas as moedas, vai olhar todos os índices, enfim. É o horário que tem a maior disponibilidade de ativos, onde estão fazendo a maioria dos movimentos. Mas eu estou dizendo dá para se adaptar, dá para acompanhar, tá? E eu sugiro sempre esperar a primeira hora do mercado. Isso também é importante para a sessão americana, por exemplo, porque se alguém não tem horário à noite, não consegue acordar mais cedo, mas tem o horário aí, né, dentro do escritório, o horário do meio-dia, o horário do almoço. Vai lá e tira 15, 30 minutinhos para acompanhar o mercado, botar suas ordens, e aí vai, obviamente, o esforço que precisa para se encaixar. Eu consigo acompanhar em 30 minutos 15 ativos, ok, então trabalha aí com 15 ativos, né? Coloca um limite para sua watchlist. Então, resumindo, basta aí se dedicar alguns minutos, tá? Num horário específico, numa janela específica. Eu sugiro aí, depois que o mercado abriu, recém abriu, né? Depois da primeira hora, eu acho que a primeira hora é super importante, ou para o fechamento, tá? E aí pode ser o caso da sessão americana, para fazer o seu acompanhamento. O importante é manter uma constância, né? Acompanhar todos os dias e acompanhar nos mesmos horários. Isso é bacana, legal? Isso vai manter uma regularidade. Depois
já pegou a prática e etc, já está acostumado a acompanhar o mercado, tu vai poder adaptar um pouco mais a questão aí de acompanhamento, de bater o olho e até da tomada de decisão. Então, de vez em quando, vai fazer umas entradas aí em horários um pouco diferentes do que é o regular. Mas é porque já está acompanhando muito tempo certos ativos, entende que aquele é um momento propício para uma tomada de posição. Mas, por enquanto, vamos manter as coisas simples, dentro de um planejamento, dentro de uma rotina, e isso vai ser bacana. Deixa eu mostrar aqui dentro, vamos para a parte um pouco mais prática, para não ser tanta falação. Deixa eu botar aqui o gráfico e eu vou mostrar aqui, né? Vamos simular um acompanhamento, certo? Um acompanhamento de possíveis oportunidades. Então fui lá, olhei um monte de ativos, separei alguns ativos na minha watchlist. Tá? No caso aqui eu vou trabalhar com 6 ativos na tela, começando aqui com GlaxoSmith, tá? Uma ação aí do FTSE, tá? Negociada na Bolsa de Londres. Esta ação aqui, tá? Ela tá aqui numa pernadona para baixo, no gráfico, eu vou botar em amarelo aqui, vai ficar mais evidente, no gráfico semanal, tá? E agora ela tá começando a ir para cima. Vamos lembrar que a gente quer o quê? Principalmente participar de retomadas de movimentos direcionais, tá? Então, pernadão para baixo, tá voltando, começando a subir, aonde, né, se ela parar em algum lugar, a gente quer tentar participar de uma retomada para baixo. E faz sentido essa retomada, principalmente pelo gráfico semanal. Ela caiu muito e agora que está começando a subir um pouquinho. Acreditamos que ela vá, pelo menos, retestar essas mínimas aqui pelo gráfico semanal. Quando eu olho para o gráfico diário, a história pode ser um pouquinho diferente. Ela caiu bastante, veio fazendo fundinhos aqui, fez uma leve divergência, tá? Pela ótica do diário, ela pode até retomar sua tendência de alta, ok? Sem voltar a testar o fundo, mas isso é o risco de a gente fazer as operações. Então teve um movimento direcional, a gente quer participar da retomada. Então vou lá, vou bater o olho aqui, né? Eu tô com 2 fibos traçadas, eu não sei exatamente qual é o jogo de Fibonacci que está sendo jogado, tá? Uma tá pegando a pernada toda aqui e a outra tá pegando esta pernada aqui, ó, pelo diário faz sentido, né? Por esta aqui ser uma possível pernada, tá? E aí estamos esperando o movimento corretivo. Eu vou bater o olho aqui na lista de acompanhamento e eu não tenho oportunidade por enquanto, certo? Eu poderia ter aqui, deixa eu botar um pouco mais de zoom, eu poderia ter alguma oportunidade mais pertinho aqui no gráfico diário. Podia traçar aqui uma LTAzinha. Ah, se romper eu vou tentar pegar. Pode até me dar uma relação de risco-retorno bacana aqui, positiva. Vamos lembrar que uma oportunidade só vai ser uma oportunidade se encaixar dentro de uma gestão de risco. Então já vamos adiantar. A gente quer buscar o quê? Oportunidades que tenham relação de risco-retorno positiva. Então vamos imaginar, vamos simular isso aqui. Vamos lá, LTA, fez um fechamento aqui para baixo, tá? Um candlezinho para baixo aqui, fechando para baixo. Aí eu vou lá, vamos ver se tem uma relação risco-retorno positiva. Vamos botar aqui intervalos de posição vendida. Foi mais ou menos aqui abaixo da média de 21. Vou botar aqui meu stop para começar e vou botar aqui um teste de mínima. Bom, dá uma relação risco-retorno de 1,72. Ah, ok, é positivo. Eu preferia lá por 2 para cima, mas é o que tem. Mas quando eu olho todo o movimento, né, eu vejo uma grande pernada para baixo. Eu espero que suba mais, porque eu quero pegar um movimento mais longo, tá? Até pela aproximação da média de 21 com a de 50. Então eu vou deixar isso em aberto, não vou ficar aqui, né, tentando pegar aqui, forçando um rompimento de LTA para teste de mínima. Né? Ele já fez alguma divergência aqui, tá? Tá querendo puxar para cima, eu quero ver aqui se ele vem aqui a 38, ou quem sabe nesses 38% de FIBO, quem sabe 50%,
ou perto da média de 21 aqui do semanal. Se ele fizer um movimento maior, porque eu estou esperando que ele volte talvez a testar a mínima, pode ir até mais longe. Então, vou esperar. Quando chegar aqui, tá? Bateu aqui e fez um candle de possível reversão, aqui está o meu sinal. Aqui a minha relação risco-retorno, ela é muito maior, certo? Dependendo do candle que fizer aqui, é muito maior. Então é um movimento que eu posso pegar, posso fazer parcial do que ficar trabalhando num movimento mais apertado, onde a própria vol do papel pode me tirar facilmente do jogo. Vamos imaginar o seguinte, vou botar aqui para colocar, a gente já vai pincelando isso aqui. Estou colocando aqui, digamos que fez o candlezinho ali, vou deixar esse candlezinho. Foi desse tamanho aqui o candle. Então, bateu ali e fechou para baixo, ok? Vamos imaginar que isso aqui é um candle vermelho. Vamos fazer uma relação de risco-retorno, né? 38% de fio pela projeção joga para baixo das mínimas lá. Mas vamos, né? A mínima ali, querendo ou não, é uma região de possível suporte. Então vamos trabalhar com a minha parcial ali, certo? Eu vou botar aqui um pouquinho para baixo. Ó. Aqui seria uma relação risco-retorno de, 3. Aqui eu posso trabalhar com um stop um pouco mais folgado, né? Começo com um stop mais folgado e depois eu vou fazendo ajuste. A gente vai falar sobre ajuste de stop, tá? Então, só o quê? Sugerindo o que eu estou buscando ver e por que eu prefiro mais para cima do que tentar forçar algo aqui embaixo. Obviamente que se eu não tiver com uma lista bem formada, né, com bastante ativos, às vezes eu vou, né, talvez forçar alguma operação. Só que quando eu forço uma operação, quando eu pego uma operação mais curtinha, o movimento percentual para me tirar fora da operação é fácil de acontecer, né? Qualquer coisinha que sai uma notícia bacana. Então vamos lá. Desenhado aqui, fiz no cruzamento, entrei na operação. Começou a andar, sai uma notícia positiva, pum, joga lá para cima, vai quase lá no meu stop. No outro dia abre, dá o stop e volta a cair. Isso acontece bastante. Quando a gente pega um movimento mais longo, onde eu deixo um stop mais folgado para começar, e eu espero um movimento mais longo, eu fico mais protegido da volatilidade. É um trade-off, obviamente, né? Eu tô abrindo mão de alguma coisa. Quando eu tomo uma decisão, o movimento mais longo ele demora mais tempo para acontecer. Mas como eu tenho esse gráfico com essa grande pernada aqui, que não é todo gráfico que eu vou encontrar isso numa pernada semanal, opa, eu acho que isso é um tipo de oportunidade que eu posso esperar para um movimento mais longo. Então aqui, já comecei a falar de mais coisas. Eu falei de gestão de risco, eu falei um pouco mais de análise, tá? Mas vamos falar aqui e se ater ao acompanhamento das oportunidades. Quando eu bato o olho aqui, né, eu já fiz análise prévia da Glaxo, eu olho, cara, eu quero a Glaxo mais para cima, ela não tá longe, vou esperar. Então bati o olho, eu vou bater o olho, isso aqui não vou gastar um minuto para fazer isso, eu vou pular para a próxima ação. Vamos falar de Exxon. Exxon tá lá, tá? Vamos lembrar que a gente quer retomada de um movimento diretivo ou rompimento de linha de tendência. Vou analisar a Exxon, eu sei que o petróleo está apanhando um pouco, né? No momento, houve um corte da OPEP, os Estados Unidos não gostou, o presidente Biden está pensando em vender mais, botar mais à venda reservas estratégicas dos Estados Unidos, enfim, o petróleo está voltando aí, tá no movimento mais para baixo. Tá? Então tenho isso na cabeça e estou analisando a própria Exxon aqui pelo gráfico diário, né? E o que eu começo a ver? Tá? Deu um movimento bacana para cima, corrigiu, cruzou média de 21, tentou retomar, voltou, conseguiu cruzar de novo. Tentou ir lá em cima, veio, testou média de 200, mais ou menos aqui numa região de suporte. Deu mais uma pernada para cima, certo? Aqui perto do topo. Tá, né, meio ruim este movimento. Esse movimento não tá dos mais firmes. Pode ser que seja um topo duplo aqui, ou até triplo, dependendo de como a gente olhar isso aqui, tá? Então, olho aqui para o gráfico do índice de força relativa, vejo alguma divergência, tá? Este topo aqui não tem uma divergência na sobrecompra,
tá? Mas vamos sugerir que tivesse, ok? E aí eu estou buscando aqui na Exxon uma reversão, um começo de reversão da tendência, um rompimento de linha de tendência, né? Eu olho aqui este topo aqui, deu esse pico aqui, eu olho o outro topo aqui, ó, foi divergente no índice de força relativa. Então eu penso assim, olha, dado o momento eu acho que eu posso fazer aqui uma contra-tendência. Em Exxon, no rompimento de linha de tendência. Tá bem inclinado, pode voltar um pouquinho aqui, foi uma pernada para cima. Posso até olhar aqui, ó, botar uma retração de Fibo. Quem sabe não vai aqui a 50 ou média de 50, um pouquinho abaixo de 38, e eu posso tentar participar do movimento. Então, o que eu estou esperando? Eu estou esperando um candle, tá, rompendo esta linha de tendência de alta. Bati o olho aqui, olhando acompanhamento, bati o olho. Cara, vai demorar talvez uns 2, 3 dias para isso acontecer, então não tenho nada para fazer em Exxon. Vamos lá, vamos falar de gasolina, tá? Contratos futuros de gasolina. Despencou, né? Pernadão para baixo, tem alguns candles positivos aqui no meio do caminho, o que sugere algumas dúvidas aonde eu vou botar Fibonacci, mas se eu pegar Fibonacci dessa última pernada do semanal, olha onde é que foi a correção aqui, ó, 61% de Fibo. Opa, tô até perdendo a minha entrada, né? Olha o candle aqui, que é o candle de continuidade do movimento. Eu teria que ter entrado na venda aqui. Ainda dá para participar, né? Se eu tô batendo o olho na minha lista de acompanhamento, no momento que eu posso acompanhar o mercado, e eu tô olhando isso, opa, eu posso ainda participar. Posso entrar no mercado? Se eu tenho muita convicção, posso entrar no mercado. Ou posso tentar pegar na mínima, vai piorar minha relação de risco-retorno. Tem média 21 aproximando com a de 50, que é um ponto, né, importante. Não vou entrar muito aqui na questão da entrada, a gente vai falar mais disso depois, tá? Mas eu posso aqui filtrar uma entrada pelo gráfico de 1 hora. Opa, tá subindo aqui. Será que eu não posso pegar aqui uma LTA? Eu tenho tempo de acompanhar, mais ou menos aqui, ó, se perder pode ser a minha entrada. E aí vai ver se eu tenho tempo de acompanhar, né? Ah, eu tô aqui, identifiquei, perdi, né? Ontem não tinha visto este candle, esse candle, ele aconteceu depois do meu acompanhamento. Hoje eu bati o olho, já tá passando, não tô na posição. Aí eu vou decidir se eu vou entrar no mercado ou se eu vou esperar algum outro fato para continuidade. Obviamente que eu preciso olhar a relação de risco-retorno. Vamos dar uma olhada na relação de risco-retorno ali. Qual seria a ideal? Se ele bateu a 61, né, a gente pode pegar a projeção de Fibo e vai me jogar o primeiro alvo nas mínimas, certo? Eu não vou encarar a mínima mesmo. Eu não vou ser preciosista. Eu acho que a gente não pode ser preciosista, tá? Tem que dar uma margem, vai ser mais fácil a gente botar o dinheiro no bolso, tá? Porque às vezes no spread chega lá pertinho, não sai no spread, tá? Então, vai botar um pouquinho mais para cima, mas a projeção joga ali para mínima. Vamos dar uma olhada na relação de risco-retorno, posição vendida. Tá, aqui seria rompendo a mínima, certo? Uma das entradas, um tipo de entrada. 8% para cima. Na mínima aqui, 1,20. Já não ficou bom, né? Eu teria que fazer um parcial aqui e tentar levar um outro lote. Até pode vir aqui na média de 200, né? Tentar levar outro. Se eu não tenho muita coisa na manga, pode ser o que eu tenha para fazer. Ou eu vou ter que filtrar uma entrada pelo gráfico horário e trabalhar gestão de risco pelo gráfico de 1 hora, tá? São questões que a gente vai se deparar, a gente vai falar. Da forma como tá aqui, opa, esse candle aqui, ó, bateu lá no 61 e veio a 38% de Fibo. Foi um candle muito grande, ele meio que me tirou a minha oportunidade, certo? Ele tirou a minha oportunidade, né? Ó, 7,6%. 7,7%. Se fosse um candle menor, se fosse aqui assim, ó, um candle de 4%, olha como é que seria minha relação risco-retorno. Então vai acontecer isso. Eu vou bater o olho no acompanhamento, opa, não me deu uma relação risco-retorno bacana, eu vou ter que forçar demais. Se eu tenho convicção, se é um ativo que eu estou acompanhando bastante tempo, eu acredito que ele possa chegar na média de 200, né? Vou fazer uma parcial aqui numa relação quase de 1 para 1,
e vou tentar carregar o restante para me dar uma relação positiva. Pode ser uma forma de entrada ou, né, até adiantando aqui, ou eu vou fazer aqui a minha gestão de risco mais apertada utilizando o gráfico de 1 hora. Ah, pô, de vez em lá em cima, aqui, ó, tá vendo lá, ó, no 61, cara, se romper aqui acima, ó, eu já diminuo, né, na máxima desse candle. Como é que isso fica? Vamos lá, posição vendida, vou entrar agora a mercado, né, primeiro eu vou projetar antes de fazer. Opa, 4%, na mínima, opa, me dá uma relação risco-retorno positiva. Posso fazer dessa forma. Adiantando, né? Tem a questão da sensibilidade, tem que ver isso composto na carteira, né? Como é mais apertado, de vez eu entrar com o meu risco completo, eu entro com metade do meu risco normal. A gente vai falar de risco ainda mais com profundidade. Mas entro lá com metade da posição ou com 25% da minha posição usual e mesmo assim eu faço um parcial ou ponho tudo aqui no bolso em 2%. Enfim, tô dando sugerindo. Mas vamos voltar para o acompanhamento da oportunidade. Bati o olho, candlezão, né? Acho que pode ter me tirado do jogo. Vou gastar mais um pouquinho de tempo, a gente vai gastar minutos para fazer isso, né? Pensa com a prática. Ah, pois é, se eu fizer aqui com base neste candle aqui, a minha gestão de risco, pode ser que seja possível participar desta oportunidade agora, no momento que eu estou olhando. Porque está muito, né? Se a gente olhar aqui a mínima, que seria a abertura, o que seria o normal, né? Eu tenho um candle de retomada. Eu quero um movimento do preço que perca aquela mínima. O que está acontecendo aqui, ok? Vamos lá, vamos para uma outra. Vou bater Disney. Disney aqui, tô acompanhando Disney há bastante tempo, Disney vem apanhando, tá? Eu acho que Disney apanhou demais, por exemplo, né? Eu acho que Disney aí pode dar uma pernada pra cima. Tô aqui em gráfico de 1 hora, deixa eu botar aqui em um dia. Tá? Pernada Disney pra cima. Olha, bateu 2 vezes aqui, é meio que um suporte, né? Pernada pra baixo, né? Fez aqui. Se eu botar uma FIBO, provavelmente talvez feche algum alvo de FIBO, tá testando lá, tá? Não vamos gastar tempo nisso no ser o que aconteceu. E aqui tá retomando. Tô observando, né, que nessas mínimas aqui, meio que foi um suporte aqui de índice de força relativa. E quando eu olho aqui, ó, eu vejo alguma divergência entre preço e índice de força relativa. Opa, né, Disney pode voltar a subir. Tô então com uma expectativa aí de fazer o quê? Um rompimento de linha de tendência, infelizmente aqui contra a tendência maior, né? A tendência maior, né? A tendência maior da Disney está para baixo. OK? A gente vai fazer rompimentos de linha de tendência, tá? No seguinte, né? Pernadão para baixo, deixa eu dar um exemplo aqui, pernadão para baixo, veio aqui numa região de FIBO, por algum momento eu não consegui pegar, mas eu consegui aqui traçar, né? Digamos que no acompanhamento eu não peguei esse movimento até aqui, ele volta para cima, eu tracei uma linha de tendência, no rompimento eu participo, tá? Então vai ter rompimentos de linha de tendência dentro de uma tendência maior, seguindo essa tendência mais longa, tá? Uma retomada de um movimento direcional. Mas veio aqui, fez a mínima, tá? Tô acreditando que Disney vai subir. Tem 2 linhas de tendência aqui, LTBs desenhadas. Uma mais apertada, desconsiderando a sombra deste candle, e outra aqui considerando a sombra. Para mim o sinal é se fechar aqui para cima, tá? Bato o olho, né? Acompanhamento de oportunidade. Bato o olho, opa, não tenho nada para fazer. Talvez amanhã ou depois de amanhã, no meu acompanhamento, eu vou ver uma oportunidade em Disney. Então, por enquanto, a gente tá o quê? Estou vendo se tem se a oportunidade que estou identificando já está propícia para eu fazer uma entrada. Vamos falar do dólar australiano contra o dólar canadense. O outro aqui caiu bastante, as médias estão alinhadas, tá? Aqui, tá? Não teve aqui, né? Ele visitou até uma região de suporte, mas não é numa zona de sobrevenda. E ainda a gente não viu aqui uma divergência. Opa, nessa última pernada, pode ser que o dólar australiano contra o dólar canadense
venha retestar essas mínimas de novo. O que, que eu quero? Participar da retomada do movimento. O que, que eu tenho que esperar? Ou ele vir em visitar alguma média, certo? Ou ele vir aqui em regiões de Fibo para eu ter algum racional e poder traçar aí projeções. Ah, veio a 38, deu um candlezinho aqui, relação risco-retorno positiva, 2, perto de 2, acima de 2, legal, quero participar. A projeção joga um pouco mais para baixo, faço parcial ali e, né, ponho o restante no bolso. Mas na questão do acompanhamento de oportunidade, eu bato o olho e tá longe, tá? Talvez vai demorar aqui, posso contar os candles, né? 1, 2, 3 dias, 2, 3 dias pode ser que me dê uma oportunidade. E por último aqui na lista de acompanhamento, eu venho aqui para uma ação aqui do DAX, tá? Não vou nem, eu chamo ela de Move, tá? Não vou pronunciar o nome dela, que é difícil de falar em alemão, tá? Mas aqui até uma coisa diferente aqui, né? Vai ter momentos que eu vou ter oportunidades, tá? Não é sempre, para ambas as direções, tá? No caso aqui dessa ação, ela tem tanto ela voltar a subir, quanto ela retomar o movimento de baixa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa é uma ação que tá há um tempo aqui meio lateralizando, né? Podemos dizer isso, né? Fez um topo duplo aqui, né? 2020 com 2022, aqui foi pandemia, né? Podemos até botar aqui uma grande, uma LTB, uma LTA aqui, de maior prazo, mais ajustado. Até um triângulo aqui, ó. Se eu botar assim, tá? Mas aqui ela parece ainda indefinida. Rompe, cruza a média de 21, 21 volta a se aproximar da de 50, cruzou a de 200, não andou. No diário cruzou de 21 rapidamente para cima, voltou, tá lateralizando, tá indefinido isso. Então eu posso olhar aqui e querer participar de um rompimento para cima ou de um rompimento de linha de tendência para baixo, tá? Vão estar aí ligados a movimentos mais curtos ou mais longos. Vamos lembrar aquilo que eu falei, né? Se eu pensar aqui para cima, dentro dessa pernada, isso aqui, por mais esquisito que esteja, é uma retomada deste movimento direcional, certo? Às vezes não é perfeito o movimento direcional. Agora, se eu pensar que isso aqui foi uma pernada para baixo, voltou aqui para cima, o rompimento aqui é a retomada deste movimento direcional. Então tenho aqui uma oportunidade para ambos os lados. Em termos de acompanhamento, tá aqui as linhas, tá longe ainda, para cima 2, 3 dias no máximo, tá? Talvez para fazer, não sei se amanhã tem um dia, né, no outro dia esteja bem positivo, ou para baixo vai demorar um pouquinho mais, tá? Obviamente que pode ter, no outro dia pode dar um candle desse tamanho, só que daí, obviamente, que talvez nossa relação risco-retorno fique ruim, ok? Apesar de que um candle grande indique força para achar pontos, né? Porque já isso acontece bastante no mercado, né? Ah, um candle de força para baixo, de repente no outro dia um candle engolfando aqui, vem aqui testar aonde aconteceu para voltar a cair. E aí nossa relação risco-retorno fica ruim, tá? Então, ambas as direções. Em termos de acompanhamento, tem que esperar, bate o olho. Então eu falei bastante, eu falei sobre análise do porquê que eu tô olhando, mas vamos lá rapidamente. Tô lá, formei meu watchlist, eu já sei para onde eu vou olhar. Acompanhamento de oportunidades. Vamos começar. Glaxo, não. Exxon, 2, 3 dias, não. Aqui, contratos de futuro de gasolina, preciso tomar uma decisão. Isso aqui eu vou perder mais uns minutinhos olhando, ok? Disney. Opa, tem que esperar mais 1 ou 2 dias. Dólar australiano contra o canadense, tem que esperar. Move, tenho que esperar. Quanto tempo eu tô levando nisso? Eu vou gastar mais tempo no contrato de gasolina, posso fazer isso aí em 10, 15 minutinhos, tomei a minha decisão. Não dá para encaixar durante o dia? Dá. Como a gente já falou, né? O tempo maior vai ser o tempo de análise para descobrir as oportunidades. Isso pode ser feito, tá? Não necessariamente com os mercados abertos. Por exemplo, dando exemplo de quem opera de noite. Pode fazer lá entre
7 até as 9 horas de um dia da semana, ou pode fazer no fim de semana, e depois tu vai fazer o acompanhamento. Aqui um acompanhamento eu tô mostrando que levaria aqui no máximo 15 minutos, porque tu já sabe o que tu quer daquela ação. Legal? Então fui aqui um pouco mais, ficou até um pouco mais longo, mas para dar mais elementos para você aí ver como é que faz o acompanhamento que tu tá olhando, tá? E na decisão do dia a dia, já adiantando mais elementos. As próximas aulas vamos falar mais de entrada, gestão de risco, gestão de operação, acompanhamento das operações, que isso também é super importante.